Salve, salve galera! Muito bom dia, Douglas Torres na área, canal Flá Barrigudos. Então, muito bom dia, você barrigudo, você barriguda, você que está tentando perder aí quilos. Mas lembre-se de uma coisa, antes de perder os quilos, lembre que um homem sem barriga é um homem sem história. Então chega de voar dando like, compartilhe, espalhe a paz geral. Vamos falar um pouco daquele jogo de ontem, um jogo meio difícil de assistir, sofrido, mas foi na raça. Mas tem que mudar muita postura, mudar muita coisa taticamente, tem que mudar a vontade dos jogadores, a atitude dos jogadores. Mas valeu pelos 3 pontos, porque mesmo que jogue mal, o Flamengo tem que ganhar e ganhou, entendeu? Esses jogos assim, mesmo que você não performe bem, você tem que ganhar porque você está ali na sua casa e não pode perder 3 pontos, nem muito menos dois jogando. Então, dá essa moral pra gente aí, se inscreva no canal, falar um pouquinho também do Everton Ribeiro, um pouquinho do Arrascaeta, algumas situações dos jogos, teimosia, opinião minha do Sampaoli, algumas escolhas que eu não concordo. Então vamos lá, galera. O jogo de ontem foi meio difícil de assistir, né? Então, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. O Flamengo, vamos dizer assim, um arame liso. Será que voltou a essa época do arame liso? Que cerca ali em frente à área, mas não consegue infiltração, não consegue uma jogada, até mesmo porque a gente não tem um jogador referência dentro da área. Gabigol saindo da área para vir buscar bola ali no meio de campo, para depois tocar por... Tudo continua acontecendo, as mesmas coisas continuam acontecendo e não há mudança. Então, quando o Sampaoli tira o Pedro também, que o Pedro também estava horroroso, teve que sair mesmo, não vou ficar passando pano para Pedro, que ele não conseguiu botar o pé na bola no primeiro tempo, alguém tem que falar com o Gabriel que ele tem que ficar mais para dentro da área. Tem que ter um atacante ali dentro para segurar um jogador da defesa, ou então dois da defesa, né? Porque fica muito cômoda a questão da zaga adversária, fica tranquila, não tem o porquê se preocupar, porque o Flamengo fica cercando ali a intermediária e não consegue infiltração, porque não tem ninguém que... Os jogadores estão muito estáticos, não se movimentam, não faz uma infiltração. O Wesley tentando, mas errando tudo. Entendeu? Aí ele vai, volta, o Pulgar sente câimbras, estava muito bem no jogo, mas sentiu câimbra, teve que sair. Aí ele veio de recuar o Vitor Hugo para botar o Matheus Gonçalves para tentar uma coisa melhor ali naquele meio de campo ali. Mas não, ele vai e entra com o Vidal, o inútil do Vidal. Então são coisas que o São Paulo faz que irrita. Tem que chamar a atenção sim do Gabriel. O Gabriel não vai permanecer dentro de campo. Então ele tem que ficar dentro da área, ele vir buscar bola fora da área, é uma vez ou outra, mas ele vem sempre. E quando o cara tenta fazer uma infiltração ali no meio ali, não tem. Se o Cebolinha for até a linha de fundo, vai cruzar para quem? Pode ver que quando o Léo Pereira se machucou, teve problema lá, que é meio estranho também esse problema do Léo Pereira, porque depois ele comemorou o gol, o Vidal pulou nas costas dele, ele pulou placa de publicidade, mas depois que o Léo Pereira foi para dentro da área, começou a surgir lá duas, entendeu? Situações de cruzamento na área, porque tinha alguém lá dentro da área perturbando a zaga corintiana. A retranca do Luxemburgo. E o que acontece? O Corinthians levou mais perigo ao Flamengo do que o Flamengo ao Corinthians, né? A verdade é essa, a verdade foi essa. Eles perderam algumas chances ali, o Santos muito atrapalhado, o mão de alface. Ele está cada dia pior, ele está treinando todo dia para melhorar com os pés, mas ele está cada dia pior. Entregou umas paçoca ontem, queria entregar o jogo. Entende? Então eu acho que o São Paulo errou em botar o Vidal. Eu recuava o Vitor Hugo, deixava o Vitor Hugo com o Thiago Maia, botava o Matheus Gonçalves, até porque eu critiquei ele por ele não ter posto o Matheus França, mas o Matheus França também sentiu a lombar, problema físico de novo. Aí Flamengo, vai lá, dá 60 dias de férias. Aí o Juan diz que quando a gente estiver na ponta dos cascos, os outros times vão estar moídos. Mas quando?
né? Dá mais 60 dias, pô, de férias para eles. Não tá cômodo? Então, eu achei que ele errou. Graças a Deus o Fabrício Bruno, quando percebeu que ia entrar o Davi Luiz, ele continuou no jogo, porque eu falei, agora a gente perde. Se o Davi Luiz ontem tá em campo, a gente perde aquele jogo ali. Não tem desenrolo. Entende? Então, eu acho algumas escolhas do Sampaoli errada. Ele também está sofrendo muito com a questão física dos jogadores, porque ele mesmo falou na coletiva que ele quer um time com mais intensidade, um time que esteja bem fisicamente para ser mais intenso. E o nosso time está moído, está moído. Então o que está acontecendo? O cara sentiu uma fisgada e ele já está tirando, porque hoje teve treinamento de novo. Então, para não se agravar uma lesão, entendeu? Então o cara sente uma dorzinha, uma fisgada, ele vai e tira. Ele tá exigindo muito nos treinamentos, mas também não está deixando os caras estourar. Entende? E o Flamengo tem que contratar urgentemente. Tá vindo aí o Luiz, Luiz Araújo, mas tem que contratar mais um meia, pelo menos. Tem que contratar laterais. O São Paulo falou que não precisava. Tem posições mais carentes do que lateral direito. Eu já não concordo, mas ele é o técnico. Eu sou só a minha opinião. Eu não entendo nada disso, então. Mas para mim tinha que contratar um outro lateral direito, um outro lateral esquerdo, porque o Beijinho ontem não estava bem. O Ayrton Lucas. O Davi Luiz. Davi Luiz não, o Felipe Luiz é um aposentado. Já era para ter sido aposentado já no final do ano, 2022, mas não, renovaram mais um ano com o cara e o cara não joga. Tá pagando salário aí para ir para quê? Pro Felipe Luiz. Então são coisas que o físico, e ele falou ontem na coletiva, a gente, quando chegou, o time fisicamente estava horroroso. Tá tendo sim uma melhora gradativamente, mas muito longe do ideal. Outra coisa que eu percebi é que o Flamengo tem que ser mais rápido na troca de passes. Não dá, tem jogador que pega ali, Thiago Maia, ele recebe a bola, ele dá 1, 2, 3, 4, 5 toques, gira para lá, gira para cá e recua a bola pro zagueiro. Essa transição ofensiva tem que ser mais rápida. Meu irmão, recebeu a bola, olha, tocou. Não pode ficar dando 4, 5 toques, acabando. Então, outra coisa, o balanço defensivo. O Corinthians várias vezes estava marcando só de um lado, mas o Flamengo tentava inverter o lado do campo, mas era tão lento que os caras se recompõem muito rápido. Entendeu? Então, é preocupante o cenário do Flamengo, porque o Flamengo jogou contra o Fluminense com um a mais, não conseguiu furar aquela retranca. O Fluminense botou 9 dentro da área e o Flamengo não conseguiu criar nada. Ontem com o Corinthians, com a duas linhas de 4 ali, o Yuri Roberto e aquele maluco lá, lá o Calvo lá, o Roger Guedes, o Flamengo não conseguiu furar, não conseguiu criar. O Flamengo deu 2 chutes no gol no primeiro tempo. O Alfácio não trabalhou praticamente no jogo de ontem. O Santos teve mais trabalho do que o Cássio, porque o Corinthians era mais rápido ofensivamente e a nossa transição defensiva estava lenta. Então é preocupante, porque todos os adversários que vão jogar para o Flamengo vão jogar dessa forma, se defendendo, com um caminhão dentro da área. E o Flamengo sem criatividade nenhuma. Ontem, muito estático, repito. Estava certo que estava sem Everton Ribeiro, estava sem o Arrascaeta. A gente sente muita falta dos dois, mas o treinador tem que arrumar soluções. Então, quando ele me bota o Vidal, eu já desisti. Eu falei, meu Deus, não é possível, cara. O cara vai morrer com o Vidal. Podendo recuar o Vitor Hugo. Opinião minha. Recua o Vitor Hugo, fica Vitor Hugo e Thiago Maia na volância. Bota o Matheus Gonçalves para fazer uma criação ali. Improvisa, faz alguma coisa. Mas não, ele vai pelo básico, vai botar Vidal. Entende? Não sei o que está acontecendo ali. Vidal tem cadeira cativa. A gente tem que tirar o Vidal do Flamengo de qualquer jeito. Vidal, Davi Luiz. Repare, toda vez que o Davi Luiz não joga, a gente ganha, ou então a gente joga bem. Ontem a gente não jogou bem, mas ganhamos. Davi Luiz em campo, é azar, entendeu? O atraso do Flamengo se chama Davi Luiz. É implicância minha? Talvez, mas eu não gosto do Davi Luiz, por mim já tinha saído do Flamengo há muito tempo.
E o seu Gabriel Barbosa, ele tem que, se só tem ele em campo, o Pedro não está lá, ele tem que ficar mais dentro da área. Ele tem que procurar aprofundar, entendeu? Então, tá muito preocupante. Valeu pelos 3 pontos, valeu pela raça. O São Paulo, para mim, errou também na janela de substituição, que ele morre com 2 substituições e o time morto em campo. Tanto é que quando o Léo Pereira, o Léo Trepa-Trepa, se machuca, ele não poderia substituir. Na cagada ele botou o Léo Trepa-Trepa de atacante e o cara fez o gol. Mas isso não vai acontecer direto. A gente não pode ficar contando com a sorte. Então, algumas atitudes do São Paulo preocupam. Não estou botando a culpa nele, não estou fazendo campanha para demitir São Paulo. Até porque eu, como flamenguista, não é que eu desisti de título, mas eu estou deixando. Quero trabalho, quero que o Flamengo trabalhe e que 2024 seja diferente, com o mesmo técnico. Deixa o cara até o final do contrato. Entendeu? Mas tem que trazer reforços, tem que melhorar a condição física. O São Paulo tem que ler melhor o jogo, na minha opinião. Entendeu? Então, valeu pelos 3 pontos. Quarta-feira tem Flamengo e Nublense pela Libertadores. Ele tirou alguns jogadores para os jogadores não estourar, beleza. Mas tem que ser mais ousado. Tem que ser mais criativo. Entendeu? E já é a 3ª vitória consecutiva. Vamos para a quarta, se Deus quiser, quarta-feira agora. E depois pega o Cruzeiro sábado pelo Brasileirão. E depois o Vasco na segunda-feira, né? E depois vem o jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então a gente tem um caminho difícil, porém com todas as condições de triunfar, entendeu? Então foi essa a preocupação, o Flamengo não conseguir criação. A desculpa é, ontem não tinha Everton Ribeiro e não tinha o Arrascaeta. E contra o Fluminense, os dois estavam à disposição. Então, é meio preocupante, porque o Flamengo com 1 a mais contra o Fluminense, o Felipe Melo foi expulso, acho que aos 3 minutos do segundo tempo, o Flamengo não conseguiu criar. Não conseguimos furar aquela retranca ali. Entendeu? Então, galera, é isso aí, é um pequeno resumo lá do jogo Flamengo e Gambá Fedorento do Tietê, que também está na zona de rebaixamento, junto com o Bascão lá, o Basco. O Basco já era normal, está na zona de rebaixamento, né? Agora tem um Gambá lá e vamos que vamos. Saudações rubro-negras, muito bom dia para todos. Se inscreva no canal, compartilhe, espalha para geral, dá essa moral pra gente aí, valeu? Espalha mesmo, pô. Dá essa moral e se inscreva lá no Flá Barrigudos, nas redes sociais também, Instagram, Twitter, entendeu? Tem mais aí até que eu esqueci, mas dá essa moral pra gente aí. Até a próxima, galera. Fiquem com Deus.